Olá pessoal, eu sou Flávio Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo na plataforma do YouTube. Quem gostar, se inscreva no canal, porque só assim nós podemos levar essa mensagem ao maior número de pessoas, né? Principalmente pessoas que são do campo democrático e do campo também do progressismo, não é? Progressismo, ou seja, né, o pessoal, né, do campo que defende, né, uma maior igualdade entre os cidadãos brasileiros, e não só isso, né, que defendem também a autonomia do Brasil, né, em relação a outros países. Por quê? O assunto que eu vou tratar hoje são as concessões, não é, que o Brasil neste ano fez aos Estados Unidos, né, e que prejudicaram a nossa imagem, tanto aqui no Brasil como a imagem lá fora no exterior. Eu anotei porque eu tive que pesquisar, não é, os principais acordos desse governo que levaram o Brasil a se tornar um país submisso, não é, o que recebeu em troca, que foi absolutamente nada. Vamos lá. A primeira, ó, é, a primeira eu já começo pela última que aconteceu, né? Que foi o prejuízo da retomada da taxação do aço e do alumínio ao Brasil. Por quê? Os Estados Unidos acusam o Brasil de desvalorizar o dólar para poder facilitar as exportações de carne e com isso prejudica o comércio dos Estados Unidos, que também é um produtor de carne e soja, não é? E que dificultam, né, o ganho dos Estados Unidos, principalmente em exportações para a China, que adere ao produto norte-americano, né? Aderem ao produto brasileiro. Só que, né, lá na frente, a China, que é um gigante, pode, né, se reconciliar com os Estados Unidos, dar preferência ao produto norte-americano e o Brasil fica chupando os dedos. Né? E o que leva a essa questão, né, da retomada de taxações de aço e de alumínio do Brasil e da Argentina? A Argentina, a gente aceita por quê? Porque a Argentina acabou de eleger um governo anti-Trump, né? O Brasil é um governo submisso ao Trump, não é? Isso leva ao Brasil chegar a um ponto, né, que se não for feito absolutamente nada, o Brasil perder a indústria de aço, de produtora de aço e alumínio, e começar somente a exportar, né, os minérios de ferro e os minérios que dão a liga para a construção do alumínio. Né? Então o Brasil seria um exportador de matéria-prima e não mais do produto, né, produzido, né, e com as suas sobretaxas de produção. Tá? Isso é uma perda lamentável, né, e omissa do Brasil, porque até agora não falou absolutamente nada. Mas mostra que Trump, né, Donald Trump, ele é patriota para o país dele, não é? E como se aproximam as eleições, ele quer agradar quem, né? Aos pecuaristas e agricultores do país dele, e o Brasil que se dane, não é? Ponto final. Por quê? Porque os agricultores lá estavam reclamando. Então ele vem aqui e pune o Brasil, porque o Brasil é um país submisso e aceita a punição. A segunda medida, vamos lá. O apoio vago que o Brasil recebeu para a entrada da OCDE, né? A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? O Brasil tinha recebido essa proposta, foi, né, pelos bolsonaristas, foi anunciar, nós vamos entrar em primeiro mundo e blá 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 blá, né? Porque a OCDE ela dá apoio aos países que estão em desenvolvimento ainda, como é o caso do Brasil, né? 36 países queriam esse apoio, né? E o Brasil, o Trump prometeu dar o apoio à entrada do Brasil na OCDE, mas o Brasil se prejudicou muito, como lá na frente a gente vai ver, né? E aí o que aconteceu? Né? Mike Pompeo veio em setembro, que é o secretário de governo de Donald Trump, veio em setembro e disse que abriu apoio somente para a Argentina e para a Romênia, né? Mesmo com a vitória, né, dos peronistas na Argentina. Né? Então abriu para os argentinos e para os romenos, e o Brasil ficou de fora chupando o dedo, né, com a possível promessa num dia, quem sabe, talvez, receber esse apoio para a entrada na OCDE. 3. Renúncia do tratamento diferenciado na OMC. O Brasil, né, renunciou ao tratamento diferenciado na OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio, que permite o quê? Prazos maiores para pagamento de dívidas, prazos maiores para entrega de produtos. Por quê? Porque o Brasil está em desenvolvimento, né? E a OMC, o Brasil renunciou. O que acontece com isso? Isso para entrar na OCDE.
E o que acontece com isso? Obriga aos países do BRICS também, né, a renunciar ao apoio da OCDE para facilitar a sua vida comercial, mas vão retalhar o país que causou tudo isso, como a Índia já está fazendo com o Brasil, boicotando produtos brasileiros. E a Índia é um país bem pequeno, só tem 1,2 bilhões de habitantes. O 4, o benefício, né, o Brasil deu, né, aumentou a cota de importação do etanol norte-americano em detrimento do etanol produzido no Nordeste brasileiro. Então o Brasil, sem taxações, comprava dos Estados Unidos 600 milhões de litros de etanol e passa a comprar 750 milhões de litros de etanol, tá? Com taxas de exportação muito mais baixas, né? Qual era a contrapartida que o Brasil queria? Né? O Brasil queria, né, também a retirada de taxas, né, no mercado do açúcar norte-americano, que é um dos mercados mais fechados do mundo, do açúcar. E o que aconteceu? Os Estados Unidos não deu essa concessão, tá? Então, ficamos chupando o dedo e prejudicou o quê? Né? O comércio, a produção da cana do açúcar no Nordeste brasileiro, né, em detrimento do etanol norte-americano que é produzido do milho, tá bom? A outra, a quinta, né? O Brasil pela primeira vez em mais de 50 anos, né, foi um dos 3 países a apoiar sanções econômicas a Cuba. O Brasil nunca havia feito isso desde que se levantou lá depois da crise dos mísseis em 64, né? A crise dos mísseis, quando Cuba apontou mísseis para os Estados Unidos. Por quê? Cuba havia sofrido a invasão da Baía dos Porcos depois da Revolução Cubana, que colocou Fidel Castro no poder. Né? Foi retalhada essa tentativa, né, do financiamento, né, de mercenários, né, que tentaram derrubar o governo Fidel Castro. De lá para, né, até a morte de Fidel Castro, ele sofreu mais de 600 tentativas de assassinato ou de golpes, né, de golpes contra a sua pessoa, contra o seu governo dentro de Cuba. Tá? Então o Brasil pela primeira vez votou a favor de sanções. Brasil, somente Brasil, Israel e Estados Unidos. 2 países se abstiveram e 187 países, né, seguiram as diretrizes da ONU e votaram contra. Então o país se pôs ao lado dos Estados Unidos e contra o resto do mundo. Vamos lá. A sexta. Transferência da base de Alcântara para o controle dos Estados Unidos. A base de Alcântara é uma península, né, no Maranhão, né, que é considerado o lugar da Terra onde tem a maior facilidade de lançamento de mísseis, satélites, né, porque lá se economiza 30% de combustível por estar na linha do Equador. Tá? O Brasil cedeu a base de Alcântara, né, para os Estados Unidos, sob a argumentação de que nós receberíamos um tratamento recíproco no que? Na transferência de tecnologia em armas dos Estados Unidos. Balela. Por quê? Né? Quando o Lula comprou, ainda no seu segundo governo, né, fez aquela negociação de 36, comprou 36 caças, né? Tinha 3 opções. A Bombardier, né, que vendia os caças Mirage, né? A Boeing, que vendia os caças F-22 Hornets dos Estados Unidos, e a Gripen, né? Os caças suíços. E o Brasil optou por quem? Né? Optou pela Gripen porque nem a Bombardier e nem a Boeing ofereciam transferência de tecnologias na produção de aeronaves, né? De aeronaves de caça, de ataque, de defesa para o território brasileiro. Somente a Gripen se propôs a isso, né? Por quê? Né? E a gente sabe que isso já acontece como, né? O Brasil tentou, há alguns anos atrás, vender aviões Tucano, Super Tucano, para a Venezuela, e os Estados Unidos bloqueou, porque os Estados Unidos que detêm a aviônica, não é? A tecnologia da produção da aviônica, né, que entra dentro do sistema do caça Super Tucano, né? Então os Estados Unidos proibiu, o Brasil não pôde vender para a Venezuela. E a Venezuela comprou os Sukhoi russos, que são um dos melhores caças de ataques do mundo. Tá? Então não há essa possibilidade de transferência de tecnologia, por quê? Também, né?
mostra que os Estados Unidos fez agora no começo do ano, no governo de Jair Bolsonaro. Comprou a Boeing, que tinha recebido, né, através do contrato de compras do caça Gripen, a tecnologia para o ITA, né, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, juntamente com a FAB, produzisse caças de defesa para o espaço aéreo brasileiro, que agora ficou na mão da Boeing. O Brasil volta a não ter tecnologia de produção de caças de ponta, tá bom? A sétima, isenções de visto de entrada para cidadãos norte-americanos. É? O Brasil, ele também foi uma das coisas que o governo brasileiro cedeu para a entrada do Brasil na OCDE, que levou somente a Argentina e a Romênia, né? E o Brasil deu isenções, né, de vistos, não só norte-americanos, como a canadenses, australianos e, se eu não me engano, ingleses. Aí se alguém souber, me corrige, tá? E essa isenção sem receber nada em troca, porque Donald Trump, ele dificultou a entrada dos brasileiros desde o governo dele aos Estados Unidos, tá? Exigindo mais documentação, exigindo mais observação na ficha do cidadão que quer entrar lá, não é? Por quê? Porque esse governo do Trump considera o Brasil como tendo brasileiros como seres humanos de segunda categoria. Tá? Mas eles, como são de primeira categoria para esse governo, eles poderão entrar sem vistos no Brasil. Isso fere o princípio de reciprocidade que a Dilma uma vez executou e muita gente esquece, né? Quando lá em meados de 2015, né, ou 2014, eu não me recordo bem, né, a Espanha começou a retalhar a entrada de brasileiros na Espanha, a Dilma fez o mesmo aqui, começou a retalhar a entrada de espanhóis, né, dentro do Brasil, que rapidamente fez a Espanha recuar. Por quê? Porque o brasileiro tinha que ser, segundo a Dilma, tratado como o espanhol tratava os brasileiros lá. Então ela tratou no princípio de reciprocidade, o que fez a Espanha recuar contra as sanções que estavam fazendo contra brasileiros, né, porque o prejuízo ia ser maior para a Espanha, né? E, por último, né, o que o Brasil recebe com isso, né? Apoio às sanções, aliás, tem um oitavo, apoio às sanções diplomáticas, né, contra os palestinos, que também só ocorre pela primeira vez na história do Brasil. Por quê? Porque o Brasil sempre se absteve, né, de lados entre palestinos e israelenses. Né? O Brasil, pela primeira vez, surpreendeu a ONU, né, quando o Brasil apoiou sanções contra os palestinos, não reconhecendo, como o Brasil sempre reconheceu, o direito dos palestinos terem um Estado autônomo, né? O Brasil foi contra, né, retalhando, e pela primeira vez também se colocando contra a maioria dos países da ONU, né, ficando isolado em posições como, né, Estados Unidos, Arábia Saudita, aliás, Estados Unidos, Israel e o próprio Brasil, tá? E o que o Brasil ganhou em troca, né? Que poderia ser efetivo para o Brasil, mesmo assim não é. Né? O Brasil ganhou os Estados Unidos prometeu que o Brasil seria um aliado extra-OTAN. Né? O que é a OTAN? Organização do Tratado Atlântico Norte. Né? Que é um grupo criado, né, depois da Guerra Fria, na Guerra Fria, né, quando os Estados Unidos criou a OTAN, né, na guerra entre comunismo e capitalismo, os russos criaram a Comecon. Né? É um acordo, um tratado de defesa, né, que os países se defendem, né, se unem e se defendem contra um aliado. Né? E aí, se eu não me engano, tem 36 países na OTAN e tem outros na Comecon, mas o Brasil ganharia o status, que não veio ainda, né, de aliado preferencial. Né? O que seria isso? O Brasil não ganharia status de país a ser defendido. Né? A OTAN estaria preocupada se o país fosse atacado. Né? Mas o governo brasileiro quis insistir no quê? No apoio comercial, no apoio de compartilhamento de tecnologias, e que isso não ocorre. Por quê? Né? Para os Estados Unidos, é bom que o Brasil tenha essa promessa, porque o Brasil fica proibido de comprar armas de outro país, a não ser armas norte-americanas, né? E o Brasil gasta 1,2% do seu PIB, né, no armamento anualmente, né, no Brasil, tá? E esse dinheiro vai melhorar o quê? O saldo da balança comercial dos Estados Unidos,
né? Muito bem, obrigado, mas uma boa jogada do governo Trump. E aí a gente pergunta, é isso que é patriotismo? Né? Você ceder, né, submissamente a um governo que não está preocupado, e mostrou isso na última atitude, quando, né, sobretaxou o aço e alumínio brasileiro, depois do Brasil ter se transformado quase um vassalo, né, do senhor sucerano, que é os Estados Unidos. Então a gente só perdeu, né, isso só prejudicou a economia brasileira e a imagem do Brasil no mundo lá fora. Né? E aí, para piorar ainda, né, primeiro, Trump deve estar preocupado com as eleições o ano que vem. Né? E, e as eleições para ele é mais importante que a relação comercial com o Brasil, porque ele está pouco se lixando, ele está pensando no Deus dinheiro e na sociedade dele e não na sociedade brasileira. E segundo, né, quando o Brasil começa a falar, fala tanta coisa ruim, né, que prejudica a imagem do Brasil ao mundo, e o governo norte-americano, obviamente, perto das eleições, não quer se atrelar a uma imagem tão arranhada de um governo que fala que quem colocou fogo na Amazônia foi Leonardo DiCaprio, né? Então essa é a minha participação e são ações que aconteceram e eu vou deixar um link, inclusive, para vocês verem, né, o que aconteceu esse ano e o que levou o Brasil a ser tão submisso em relação aos Estados Unidos da América, né, que nunca, né, respeitaram país nenhum. E eu falei na live anterior, né, da família Rockefeller, Rothschild, dos JP Morgan, dos Carnegie, né, dos DuPont, né, como eles têm desrespeito pela democracia quando não é submissa à vontade deles e não à vontade recíproca, né, mas à vontade deles, ok? Até a próxima.